Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aí para mais uma aula de Direito Administrativo. No caso, nossa matéria de hoje é ato administrativo. O ato administrativo, tá, gente? Como não pode deixar de ser, vamos começar pelo conceito. Ato administrativo é todo ato praticado pela administração pública ou por seus representantes, agindo nessa qualidade que sejam praticados de acordo com as prerrogativas públicas e voltados para o interesse público. Ok? Gente, nesse conceito tem dois aspectos que a gente tem que destacar, certo? Primeiro, o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico que tem relevância para o direito administrativo. E como regra geral, ele é praticado pelo Estado, agindo na qualidade de Estado. Ok? Como assim, professor? Não estou entendendo. O Estado agindo na qualidade de Estado? Isso. Porque pode acontecer, tá, gente, que o Estado ele pratique um ato como se fosse particular. Isso é perfeitamente possível, tá? Vou explicar daqui a pouco. Mas, normalmente, como regra geral, o Estado ele age na qualidade de poder público, usando as suas prerrogativas públicas e realizando atos para o interesse público. Okay? Essa é a regra geral. Por exemplo, quando o Estado ele aplica uma multa de trânsito, quando o Estado ele concede uma carteira de motorista, quando o Estado concede um alvará para o funcionamento de uma empresa, tudo isso aí o Estado está praticando atos na qualidade de Estado. Então se trata de ato administrativo. Ok? No caso, tá, pessoal, pode acontecer também que o Estado ele pratique um ato, mas que não tenha interesse público, ou o interesse público seja muito pequeno. Imagine aí, como exemplo, um servidor público que utiliza o cartão corporativo da instituição para pagar uma refeição, para pagar seu almoço. Qual é o interesse público que tem aí? Praticamente nenhum, certo? Então, esse fato de comprar uma refeição traduz um ato administrativo, aliás, um ato de direito privado, tá? Não se trata de ato administrativo, ok? Professor, isso ainda está um pouco confuso. Tá, eu fiz um diagrama aqui para vocês entenderem direito, tá, gente? Vejam só. No caso, nós temos aqui os chamados atos da administração. Esse ato da administração, ele é todo ato, toda manifestação de vontade praticado pela administração pública. E esses atos da administração, que é representado aqui por essa circunferência em preto, eles podem ser atos administrativos, como também podem ser atos de direito privado, como eu acabei de falar. Professor, mas por que um lado é maior do que o outro? Porque, na realidade, como regra geral, a administração pública ela deve praticar atos administrativos, tá? Esses atos de direito privado aqui, você deve entender como sendo exceção à regra, tá? Então, esses atos administrativos aqui é que são os atos, basicamente, de direito público, certo? Ok, pessoal? Esses são os atos administrativos. Professor, e essa parte aqui em vermelho? Essa parte aqui em vermelho representa os atos administrativos que ocorrem fora da administração pública. Nesse caso aqui, tá, gente, você pode levar em consideração que uma pessoa jurídica de direito privado, né, um particular, ele possa praticar um ato administrativo, certo? Isso acontece às vezes quando um particular, uma empresa privada, por exemplo, ela está representando a administração pública. Por exemplo,
Pode acontecer, tá, gente, que em uma desapropriação o Estado contrate uma empresa privada para executar a desapropriação, tá certo? Isso pode acontecer. Então, essa desapropriação, quando ela vai ser executada pela empresa privada, ela vai realizar, com certeza, ela vai realizar alguns atos administrativos, tá? Então, eu posso dizer que existem atos administrativos que podem ocorrer fora da administração pública, ok? Só resumindo, tá, gente? Voltando aqui, os atos administrativos, tá, gente? São atos jurídicos que têm relevância para o direito administrativo e que seguem as regras do direito público, são voltadas para o interesse público. Esses atos administrativos, eles são praticados pelo Estado e são praticados também por particulares que têm algum tipo de representação ou vínculo com o Estado, ok? E, excepcionalmente, o Estado ele pode praticar atos de direito privado, que na realidade são atos que são desprovidos ou com pouquíssimo interesse público. Perfeito? Mas é claro que nessa unidade o nosso foco de estudo, tá, gente, são os atos administrativos. Ok? Tranquilo aí, pessoal? Voltando aqui para os nossos slides, vamos aqui para a classificação. Gente, existem várias classificações de ato administrativo, ok? Mas são tantas que na realidade a gente tem que escolher aí, porque não dá tempo da gente ver aí nesse vídeo, né? Mas uma classificação que vocês devem ter em mente é a classificação entre o ato administrativo vinculado e o ato administrativo discricionário. O ato administrativo vinculado é aquele ato em que todos os seus elementos estão previstos em lei, certo? Repetindo, o ato administrativo vinculado é aquele em que todos os seus elementos estão previstos em lei, certo? Já o ato administrativo discricionário, apenas alguns de seus elementos estão previstos em lei. No caso do ato discricionário, como são apenas alguns de seus elementos que estão previstos em lei, caberá ao gestor público, né, realizar um juízo de valor para preencher o conteúdo desse ato administrativo discricionário, certo? No ato administrativo vinculado, isso não acontece, tá, gente? Como o ato ele é vinculado, todos os elementos já estão vinculados à lei, estão previstos em lei, o gestor público ele não pode tomar nenhuma escolha, tá? Ele não pode fazer nenhuma escolha. Um exemplo de ato administrativo vinculado é a cobrança de um imposto. Vamos pegar aqui, por exemplo, o IPVA, cobrança do IPVA. No caso, tá, pessoal, em relação à cobrança do IPVA, a lei ela já fala quem é que vai cobrar o imposto, quando vai ser cobrado o imposto, de quem que vai ser cobrado o imposto, qual o valor aplicado, qual a alíquota aplicada, qual o desconto, como é a forma de pagamento. Então, nesse caso aí, a lei ela já disciplinou tudo que vai ser feito. O gestor público ele não exerce nenhum juízo de valor, certo? Quando eu tenho um ato administrativo discricionário, a lei ela deixa um espaço para que o gestor público ele tome decisões. Ok? Vou dar um exemplo de ato discricionário. Imagine que é realizado um concurso público e esse concurso público ele tem um prazo de validade de 2 anos. Esse concurso público especificamente do exemplo, né? Ele tem um prazo de validade de 2 anos. Se eu fui aprovado no concurso público, a nomeação da minha pessoa, eu que fui aprovado no concurso, a minha nomeação é um ato administrativo discricionário. Então, a administração pública ela terá discricionariedade em escolher o momento que ela vai fazer a minha nomeação, dentro desses 2 anos, é claro. Ok? Então, aí a nomeação
de um candidato aprovado a um cargo público é um ato discricionário, pelo menos a princípio. É claro que a partir daí tem alguns desdobramentos, né, que a gente vai estudar mais à frente. Mas o ato discricionário, ele permite esse juízo de valor no sentido do que o gestor vai fazer, quando ele vai fazer, certo? Essa explicação ela fica melhor quando a gente começa a estudar aqui os elementos, tá, gente? Os elementos do ato administrativo, tá, gente? Eles foram basicamente desenvolvidos pela doutrina. Então você vai encontrar aí várias classificações para os elementos, vários tipos de elementos. Tem autores que, que até colocam muitos elementos, né? Aqui na nossa aula nós vamos aplicar a doutrina majoritária, certo? Que é seguida pela maioria dos livros. Que no caso, os elementos do ato administrativo, eles são esses aqui, tá, gente? Vou colocar aqui. Veja só, competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Ok? Motivo e objeto. Isso de acordo com a doutrina majoritária. Essa é a classificação aqui, né, dos elementos mais utilizados. Vou colocar aqui em negrito. Vocês possam ver melhor, né? Então, essa é a classificação dos elementos mais utilizada, né? Que é cobrado na prova da UAB, prova do ENAD, né? Em concurso público, né? Normalmente são essa classificação aqui, ok? Professor, o que é a competência? A competência, tá, gente? É a capacidade jurídica para realizar o ato. Muito tranquilo, tá, gente? A finalidade, obviamente, é uma finalidade voltada para o interesse público. A forma é o revestimento material do ato, o modo como esse ato ele vai se desenvolver. O motivo, tá, gente, como o próprio nome diz, é o porquê do ato. Por que ele está sendo realizado. E o objeto é o próprio resultado material do ato administrativo. Então, vocês vejam só, que quando a gente fala na cobrança do IPVA, você tem a competência, que é do Estado, o Estado que eu estou falando aqui, por exemplo, no nosso caso aqui é o Estado do Ceará, que é ele quem paga, que cobra o IPVA. A finalidade é a arrecadação, interesse público. A forma de pagamento pode ser através de boleto bancário, por exemplo, ou o pagamento pode ser feito de outra forma, ok? O motivo da cobrança do IPVA é porque você tem um veículo automotor, certo? Quem tem um veículo automotor tem que pagar IPVA, então é o motivo. E o objeto, tá, gente, é o próprio valor do imposto que vai ser cobrado. Tudo isso, tá, gente, como se trata de um ato administrativo vinculado, todos esses elementos aqui já estão previstos em lei. Ok? Já no ato administrativo discricionário, tá, gente? Somente aqui a competência, finalidade e forma estão previstos em lei. Tá? Esses dois aqui, tá, gente? Não estão previstos em lei. Certo? Não estão previstos em lei. Essa parte aqui, certo? Desses dois retângulos aqui, é onde você encontra a chamada da discricionariedade administrativa. E é aqui, tá, gente, em que o gestor público ele vai preencher qual é o motivo e o objeto. Ok? Como também a conveniência e oportunidade. Então, imagine aí que uma portaria que anuncia a construção de uma escola pública é um ato administrativo discricionário, porque o gestor público ele escolheu aquele momento
para publicar essa portaria, para poder construir uma escola, anunciando que vai construir uma escola pública, certo? Como também ele preencheu o objeto, que ele resolveu que seria uma escola pública e não uma outra coisa, um posto de saúde ou outra coisa do tipo, certo? Então, no ato administrativo discricionário, é nesse espaço aqui que você vai encontrar a liberdade administrativa do gestor público, tá? Que no caso, o gestor público deverá preencher aqui o motivo e o objeto, como também escolher a conveniência e a oportunidade, tá? Nesse caso aqui, tá, gente, da conveniência e oportunidade, isso aqui tem um nome importante, certo? Isso aqui é chamado de mérito administrativo. É o mérito do ato administrativo, certo? Então, se te perguntarem por aí o que é mérito do ato administrativo, é o juízo de conveniência e oportunidade do ato administrativo, tá? Que fique bem claro, tá, gente? Ó, ato vinculado não tem mérito, ok? Por quê? Porque não tem juízo de conveniência e oportunidade. Perfeito? Podemos ir adiante. Seguindo adiante aqui na nossa matéria, tá, gente? Nós temos os atributos do ato administrativo. O primeiro deles é o atributo da presunção de legitimidade ou legalidade. O que é que significa isso? Que todos os atos administrativos são presumidamente legais e legítimos, até que se prove o contrário. Perfeito? Até que se prove o contrário. Então, se você levou uma multa de trânsito, a princípio, essa multa de trânsito ela é legítima e é legal. Quem tem que provar que essa multa de trânsito ela está errada é você, certo? Então se trata aí de uma presunção de legitimidade ou de legalidade, tá? Essa presunção, tá, gente? Ela é uma presunção iuris tantum, né? Ela é uma presunção relativa porque cabe prova em contrário. Não é uma presunção absoluta. A presunção absoluta ela não admite prova em contrário, ok? A presunção de legitimidade que eu estou falando aqui é uma presunção de legitimidade relativa, ok? Imperatividade, muito tranquilo, tá, gente? O ato administrativo ele é imperativo, ele deve ser obedecido. Ele é basicamente encarado como uma ordem. Temos ainda a autoexecutoriedade. O que é a autoexecutoriedade? Anotem aí, pessoal. Autoexecutoriedade é a capacidade da administração pública de realizar os seus atos sem a necessidade de recorrer ao judiciário. Perfeito? Professor, não estou entendendo. Veja só. Se você ultrapassou o sinal vermelho e foi aplicada uma multa de trânsito, a administração pública ela não precisa recorrer ao Poder Judiciário para te aplicar essa multa de trânsito. Okay? Isso é chamado autoexecutoriedade. Se, por exemplo, você fez um contrato administrativo com o Estado e o Estado ele vem te fiscalizando e encontrou uma irregularidade, ele vai lá e aplica a multa. Ele não precisa recorrer ao judiciário para aplicar essa multa, tá, gente? O nome disso é autoexecutoriedade. No entanto, tá, gente, essa autoexecutoriedade, ela encontra limites. Aonde? Anotem, né? Encontra limite na chamada cláusula de reserva de jurisdição. O que é essa cláusula de reserva de jurisdição? É uma cláusula, né, que estabelece que determinados atos só podem ser realizados com ordem judicial. É o caso, por exemplo, da invasão domiciliar, da interceptação telefônica,
da expropriação de bens. Isso aí, tá, gente? Não tem ato executoriedade que chegue aí. Se o Estado, tudo bem, ele aplicou a multa, ele pode cobrar a multa, mas o Estado ele não pode meter a mão no seu patrimônio para retirar a multa. Para isso é necessário ordem judicial. Perfeito? Seguindo adiante, tá, gente? Nós temos a coercibilidade, né? Que no caso, essa é uma capacidade, né, de provocar determinados comportamentos nas pessoas, né? A chamada coerção. Um exemplo muito característico desse período que nós estamos vivendo, né, é a necessidade de usar máscaras na rua, aí para se proteger do coronavírus, né? Então, por exemplo, o Estado estabeleceu aí um ato administrativo, através de um ato administrativo, estabeleceu uma multa que deve ser cobrada de quem não estiver na rua e não estiver usando máscara, certo? Então, como todo mundo está usando máscara, o que é isso? Houve aí uma coercibilidade por parte do ato administrativo. Perfeito, pessoal? Tudo tranquilo? Podemos ir adiante. Seguindo adiante, né, pessoal? Nós já vamos entrar aqui na matéria referente à extinção do ato administrativo. Ou seja, basicamente, quando é que o ato administrativo, ele se extingue. A primeira forma de extinção é o cumprimento dos seus efeitos. Como assim, professor? Imagine que uma portaria que concede férias a um servidor público é publicada, o servidor público vai lá, tira as férias, e aí ele volta, terminar as férias ele volta. Então, o que é que acontece? O ato administrativo ele cumpriu a sua finalidade. Era dar as férias do ato do servidor público e foi dado. Certo? Então houve um exaurimento do ato administrativo. A segunda situação, tá, gente, é o desaparecimento do sujeito e do objeto. Se a gente pegar um, o exemplo anterior, imagine que uma portaria que dá férias a um determinado servidor público, e aí essa portaria é publicada, mas antes do servidor sair de férias, ele vem a óbito. Ele faleceu. Não tem mais como ele tirar férias, está morto, né? Já descansou permanentemente, né? Então, assim, não tem como ele tirar férias, né? Ninguém dá férias a defunto, né? Então houve aqui o desaparecimento do sujeito. A mesma coisa pode acontecer também com o desaparecimento do próprio objeto, tá? Imagine uma portaria que está anunciando a reforma de um prédio público, e aí digamos que esse prédio ele desaba, ele vem à ruína. Então, o que é que vai acontecer? Esse prédio ele desapareceu. Então não tem mais por que reformar aí o que foi completamente destruído. Tem que construir outro de novo. Tá? Então houve o desaparecimento do objeto. Agora, a situação mais importante, tá, gente, é a questão aqui referente à retirada do ato administrativo pelo poder público, certo? Nesse caso aqui, o poder público, por algum motivo, o que é que ele faz? Ele ativamente ele extingue o ato administrativo. Inicialmente, tá, gente, nós vamos trabalhar aqui com a revogação e com a anulação, tá? Existe uma súmula, tá, pessoal, que ela retrata bem aqui essa matéria referente à revogação e anulação, certo? Essa súmula ela está no material de vocês, que é aqui a súmula 473
do Supremo Tribunal Federal. Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Tá? O que é que ela diz? Veja só, a administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais. Então veja só, tá, gente? O conceito de anulação é a retirada do ato por motivo de ilegalidade. Tá? Então se utiliza a anulação em razão da ilegalidade. Perfeito? E um ponto importante aqui sobre a anulação é essa parte aqui, porque deles não se originam direitos. Vejam só, por conta dessa passagem aqui, porque deles não se originam direitos, quer dizer que a anulação do ato administrativo terá efeito o quê? Retroativo. Efeito retroativo. Tá? Então, o que acontece? Quando o ato é nulo, a gente tem que gerar esses efeitos da anulação até o momento que o ato foi publicado. Desde o momento que o ato foi publicado. Tá certo? Então, por exemplo, se houve uma cobrança de tributo e aí depois viu-se que essa cobrança era ilegal, o que é que acontece? Tem que devolver esse dinheiro aí para aquelas pessoas que pagaram, que já pagaram, ou seja, tem efeito retroativo. Ok? Mais um ponto importante sobre isso, tá, gente? É que o seguinte, como regra geral, essa anulação ela vai ter efeito retroativo, como eu já falei para vocês. Só que em determinados casos não dá para ser retroativo. E aí você vai aplicar o que é que acontece? A chamada teoria do fato consumado. Professor, o que é essa teoria do fato consumado? Essa teoria do fato consumado, ela traz a ideia de que alguns fatos no mundo prático, eles já se encontram concluídos e é impossível desfazer. Ou então, às vezes, assim, muito inapropriado desfazer tudo isso aí. Certo? Então, se trata de uma situação de fato consumado. Professor, o senhor pode dar um exemplo? Claro. Veja só. Imagine que um contrato administrativo ele foi feito sem prévia licitação. Quando era para fazer a licitação. Então, o que é que acontece? Esse contrato administrativo ele é nulo. Só que o que é que acontece? O contrato administrativo ele foi feito, a obra pública foi construída, foi terminada, e somente depois é que o contrato administrativo foi declarado nulo. Aí, nesse caso, professor, como é que a gente vai fazer? Já que tem efeito retroativo, vamos derrubar o prédio. Não, aí não dá, né? Então, nesse caso aí, seria extremamente inconveniente, extremamente desnecessário ter que derrubar o prédio, porque tem que ter efeito retroativo. Então, assim, existe aí uma problemática muito grande em você retroagir os efeitos da anulação, certo? Então, o que é que acontece? Você vai aplicar essa teoria aqui, ok? Qual é o prazo que a administração pública tem para anular os seus próprios atos? Isso você vai encontrar lá na Lei 9784, tá, pessoal? Que é a Lei do Processo Administrativo, que é o prazo de 5 anos. Perfeito? Tranquilo aí? Seguindo adiante, tá, pessoal? Nós podemos passar aqui para a revogação. Nós podemos passar aqui para a revogação, que você vai encontrar aqui na segunda parte da súmula. Veja só. Ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Isso aqui, tá, gente? É o conceito de revogação. É o conceito de
revogação. Ok? Ou seja, é a retirada do ato por motivo de conveniência e oportunidade. Certo? Ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Basicamente, você tem um ato administrativo que agora ele é legal, mas na realidade o que é que acontece? Ele está ali atrapalhando. Foi um ato administrativo que não ficou muito legal. Ou é um ato administrativo muito velho que já está ultrapassado. Então a administração pública vai lá, rapaz, vamos tirar esse ato administrativo daí. Então ele retira por motivo de conveniência ou oportunidade. Gente, vejam só, respeitados os direitos adquiridos. Isso é um ponto importante, tá, gente? Que a revogação, ela tem o que ela tem efeito não retroativo. Tem efeito ex nunc, tá? Vou colocar aqui, tá, gente? Vou colocar aqui para vocês entre parênteses. Tem efeito não retroativo ex nunc, tá? Ao contrário aqui da anulação, que tem efeito retroativo, que é ex tunc, tá? Então, efeito retroativo. No caso da revogação, o efeito é não retroativo, certo? Então, no caso, aquilo não vai servir para alterar atos administrativos pretéritos. Então, o que é que acontece? No momento que eu revogo, que o Estado revoga um ato administrativo, esse ato administrativo ele vai perder a sua eficácia a partir dali. Tá? A sua vigência a partir dali. E aí, o que é que acontece? Dali para trás, ele continua valendo. Então, por exemplo, se houve aí a cobrança de um determinado tributo, que cobrança de tributo não, pessoal, mas assim, digamos que houve a exigência de extintor de incêndio dentro do carro, através de ato administrativo. O que é que pode acontecer? Digamos que essa medida foi revogada, que não precisa mais do extintor de incêndio. Mas o que é que acontece? Até aquela data que o ato foi revogado, as pessoas tinham que andar com o extintor de incêndio. Perfeito? Tá tranquilo aí, pessoal? Entendido aí a diferença entre a revogação e a anulação. E aí, em todos os casos, tá, gente? É cabível a chamada apreciação judicial. Você pode entrar na justiça, tá, gente? Contra um ato administrativo. Mas um ponto importante, tá, gente? É que o Poder Judiciário, ele pode anular qualquer ato administrativo, tendo em vista que são atos ilegais. Mas cuidado, tá, pessoal, que o Poder Judiciário ele não pode revogar os atos administrativos dos outros poderes, tá? Então é o seguinte, se tem uma cobrança de um tributo ali que eu considero que é ilegal, eu posso entrar na justiça pedindo a anulação. Mas eu não posso pedir a revogação. Por quê? Muito importante, tá, gente, essa questão. O Poder Judiciário ele pode anular, tá, gente? Mas não pode revogar os atos administrativos. Perfeito? Tranquilo aí? Gente, isso tudo que eu expliquei aqui, que também está previsto aqui na súmula do STJ 346, tudo isso aqui refere o chamado princípio da autotutela, que eu já falei para vocês na aula de princípios, tá? Então é muito importante que você tenha em mente essa matéria aqui. Perfeito? É importantíssimo. A doutrina, tá, gente? Além da revogação e da anulação, a doutrina começou a expor sobre algumas outras formas de extinção do ato administrativo. Muito embora a doutrina clássica sempre tenha trazido essas duas aqui, a revogação e a anulação.
Mas no caso, né, gente, vamos ver as outras aqui, nós temos aqui a chamada cassação. O que é a cassação? É a retirada do ato administrativo, né, a extinção do ato administrativo, em razão do descumprimento de uma condição imposta ao particular. Um exemplo muito interessante, tá, gente, é a carteira de motorista provisória. Você passou ali nos cursos e tal, fez a prova de direção, você tirou a sua carteira de motorista. Beleza, perfeito. Só que você recebe a carteira provisória. E aí, se você cometer algumas infrações de trânsito, você perde a carteira. Então, isso vai ocorrer o quê? A chamada cassação. Tá? Porque você descumpriu o que tinha ficado acordado. Você cometeu aí as infrações de trânsito. Tranquilo? Nós temos aqui a caducidade, que na realidade existe uma pequena diferença em relação à anulação, tá, gente? A caducidade é a retirada do ato por motivo de legalidade também. Só que no caso da caducidade, tá, gente? A ilegalidade ela é superveniente. Ela acontece depois. Como assim, professor? Imagine que você tem um ato administrativo que ele é legal hoje, certo? Então, ele é válido. Só que na próxima semana vem uma lei e aí esse ato administrativo que era legal passou a ser ilegal por conta dessa nova lei que apareceu depois. Então você tem uma situação aí de caducidade. Tranquilo? Nós temos ainda a chamada contraposição. Aí é quando um ato administrativo, tá, gente, se sobrepõe sobre o outro. É basicamente uma revogação, tá? Repetindo aqui, basicamente um ato administrativo ele acaba e substitui outro, tá? E por fim, tá, gente, nós temos aqui a chamada renúncia, que no caso é quando ocorre renúncia por parte do beneficiário do ato, tá? Imagine aí uma determinada situação. Antigamente é muito comum ainda que servidor público tenha direito à licença prêmio, ok? E tem alguns estatutos do servidor público que permite que o servidor público ele possa renunciar à licença prêmio, certo? Então aí a concessão da licença prêmio, né, vai ser extinta. Então nós temos aqui um caso de renúncia. Perfeito, pessoal? Tá tranquilo? Bom, gente, então basicamente nós terminamos aqui a, a matéria que envolve os atos administrativos, né? E daqui a pouco a gente vai resolver aqui alguns exercícios, ok? Até já.